Fala que você estava ansioso, que você estava ansiosa por mais um episódio Descomplicando a Bariátrica. Esse canal, né? Meu parceiro Marião Flamini, Dr. Mário Flamini Júnior, um dos maiores cirurgiões que a gente tem aí. Bem alto, né? É, bem altão. E o Descomplicando a Bariátrica, você sabe, chega para esclarecer o que as pessoas, muitas vezes, essas notícias que circulam por aí, porque todo mundo se acha médico, todo mundo vai pesquisar e joga, às vezes, até para inteligência artificial hoje resolver um problema de saúde. Ela e não checa tudo, com quem precisa, não é? Exatamente. Inteligência artificial é uma ferramenta importante, né? Mas assim, a gente ainda não dispensa a experiência profissional de cada médico especializado, né? Não só de médico, é isso que eu ia falar agora, complementar. E, inclusive, hoje, né, nós temos um profissional gabaritado para tentar ajudar as pessoas a... Uma coisa que é difícil, né? Gostar de atividade física. Gostar de atividade física. Será que tem um remedinho que a gente coloca na boca e passa a gostar de atividade física? Já a gente começa o nosso papo, mas antes disso, curta, comente, compartilhe e lembra de ativar o sininho para você ser lembrado de todos os episódios, sempre às quartas-feiras, 8 horas da noite, mas fica no YouTube e você pode assistir conforme você quiser. E o nosso entrevistado de hoje é o Donaldo Monteiro. Donaldo, que é formado pela Unirp, licenciatura e bacharelado em Educação Física, né, Donaldo? Tem pós-graduação em Personal Trainer, é pós-graduado em Nutrição e Fisiologia do Exercício, é especialista em técnicas de treino aplicado à musculação, é especialista em fazer a gente gostar de atividade física. Muito obrigado pela sua presença, Donaldo. Obrigado pelo convite, Mário. E realmente eu vim, como sempre eu sou convidado às vezes para falar de atividade física, né? Eu tinha um podcast sobre atividade física também. E aí eu sei que é algo que as pessoas não são só conscientizadas, né? Porque se a gente só ficar falando, fica difícil de entrar na cabeça. E aí, com a ajuda de alguns amigos, a gente entendeu que é ensinar as pessoas a gostarem da atividade Exatamente, física. porque assim, todo mundo sabe que comer um matinho é bom. Faz bem, né, Mário? Não, e todo mundo sabe que a atividade física é importante. Que a atividade física é importante. Não, eu sei que é importante, mas e aí, gente? Aí você começa a ver, né, os estudos trazem 32% dos homens e 48% das mulheres deixam de fazer atividade física por conta de tempo. Mas se fosse algo prazeroso, ficaria mais fácil dela fazer. Então, às vezes, a gente está relacionando o exercício físico, que seria a musculação ou algo planejado, que é exercício físico, a atividade física. A atividade física, ela é qualquer movimento que você faça no seu dia a dia. Varrer a casa, subir uma escada, sair para caminhar. Isso é atividade física. O exercício físico é algo planejado, que é elaborado, que você tem um horário. Hoje, a OMS ela pede 150 minutos de atividade física. O quanto daria, mais ou menos? Por semana. Então, não é muito, né? Não é muito. 150 dá 3 horas, quase 3, não dá 3 horas. Se na semana. For caminhar, se você substituir ali um elevador pela escada, você consegue bater essas metas. Só que ela também pede agora exercício físico. Então, não só atividade. Não só atividade física, o exercício físico também. E isso vai incluir sessões de alongamento, flexibilidade, e esses minutos começam a aumentar. Então, há uns meses atrás, teve uma conscientização do nosso conselho para que a gente, como educador físico, entre mais na área da saúde e possa ter essa relação mais de perto com ele. Então, por exemplo, ele vai me orientar, o paciente saiu daqui assim, assado, eu já tenho que estar preparado para isso. Só que não adianta nada eu montar um treino maravilhoso, igual eu trouxe aqui para vocês, uma periodização, entregar na mão dele do paciente, e aí? O que acontecia? O cara chega, ele recebe, ele paga pelo treino, mas ele não fazia. Aí a gente, com base nesse livro aqui, que é o Vamos Falar Sobre Peso, do Rodrigo Magosso, que esclareceu muita coisa na minha cabeça. Então, era assim, por exemplo, não adianta só eu impor um treino se aquela pessoa não vai fazer. Eu tenho que primeiro fazer ela ter adesão à atividade física primeiro, para depois o exercício físico. E aí a gente vai vendo que quando um paciente está num lugar que ele se sente mais um daquele lugar, não apenas um, a retenção é bem maior.
Sim. Aí ele volta para você lá no consultório. Porque uma grande parte fala, eu não gosto de ambiente de academia, porque eu entro lá, parece que tá todo mundo me olhando, e às vezes nem tá, né? A maioria das vezes ninguém nem tá vendo. Mas assim, a pessoa entra, ela já se sente um peixe fora d'água lá dentro. Então, assim, e normalmente a maior dificuldade é colocar alguém obeso para fazer a musculação. Então, assim, eu explico, por exemplo, a musculação é um excelente exercício. É uma excelente atividade física, é importante. E aí, como que a gente consegue tornar esse ambiente propício para a pessoa começar lá uma atividade física? Peraí, mas antes de você responder essa pergunta, eu tenho uma pergunta para você. Dos seus pacientes, vamos supor, uma conta geral, que chegam no seu consultório, quantos por cento fazem atividade física? Não chega a 10. 10, 15%. Meu Deus, é muita coisa. Não, é muito pouco. É muita coisa assim. É muita gente deixando de fazer. Não faz. É muito pouco. E sempre tem uma desculpa. Sempre tem uma desculpa. Então, às vezes, aí eu falo assim, você sabe que para você manter o seu peso lá na frente, você vai fazer a cirurgia, mas a cirurgia não vai fazer o milagre. Então, para você manter o peso, você tem que mudar seu estilo de vida. Então, você precisa fazer atividade física. Hoje você não faz. Não faço porque eu não tenho tempo, porque eu tenho criança, eu tenho filho, eu tenho trabalho, então isso quer. Tá bom, então eu vou te operar e teu filho vai desaparecer, teu trabalho vai sumir, você não vai fazer mais nada, você vai se dedicar só... Ah, mas aí é diferente. Depois que eu operar, aí eu vou fazer. Então, por que não começa antes? Por que a gente não começa a trabalhar isso aí antes da cirurgia? É a mania de deixar para depois. Né? Quando eu tiver o carro, eu vou ser criar feliz, o hábito, é isso que ele está falando. A gente tem que ter um jeito de criar o hábito. Então, eu vou precisar modificar alguma coisa na minha rotina? Eu vou precisar falar não para alguma coisa. Eu vou precisar colocar lá 3... Quanto que seria o ideal? Eu costumo falar 3 vezes por semana atividade física, pelo menos, no mínimo isso aí. Não sei, o que você me fala? O ideal seria de mínimo, tá? 2 a 3 vezes. Eu coloco para quem começa a consultoria hoje 2 a 3, sendo que 2 treinos são de musculação e um dia ela vai lá para fazer aeróbico e alongamento. Se eu colocar mais vezes, ela não faz. Todo mundo me pedia, confesso, me monta 5, 6 treinos, eu vou todo dia. Aí eu ia lá, elaborava o treino e fazia. Aí eu, feedback. Cara, não consegui essa semana. Aí a pessoa tem uma meta na cabeça dela, se ela não bate essa meta, ela fica frustrada. Aí ela fica assim, como eu já não fui hoje, também não vou semana que vem, não vou amanhã. Aí não adianta começar com a meta lá em cima. Não, né? Aí o que eu faço hoje? Metas que ele consegue alcançar. Semana que vem, se você for 4 vezes, aí eu te monto o treino. E a gente vai indo até encaixar na rotina da pessoa. Porque elas desistem. Você pega um plano ali, a gente que trabalha com atendimento online, trimestral ou semestral. Porque esses planos não é só apenas jogada de marketing. É porque eles estão relacionados a essa parte da periodização. Então, no primeiro mês, a gente visa adaptação, primeiro da pessoa à academia. Depois uma pequena melhora ali de resistência geral e depois resistência localizada, para fazer um trabalho de força. A força ele vem ganhando como consequência desses treinos. Aí, se eu não montar esse planejamento, primeiro um macro de 3 para 6 meses, não tem como eu envolver todas essas melhoras. Só para te incomodar mesmo. Musculação é só para ficar musculoso? Não. Hoje a gente já usa um viés falando que é para ter aptidão física. A musculação você vai ter primeiro melhora de força. A primeira melhora que você vai ter são os marcadores bioquímicos, os resultados dos exames vão melhorar muito. Muito. Então, assim, no primeiro mês, até se a pessoa falar assim, eu costumo falar que no primeiro dia você já tem resultado, que você gera adaptações no seu corpo. O primeiro treino vai ser diferente do segundo. Então, se você for para academia, você não tem movimento nenhum, mecânica nenhuma. No segundo dia que você repetir aquele treino, você já conhece o movimento, já tem um padrão melhor motor. Então, beleza, você já começa com esses benefícios. Depois de uma semana, você já está adaptado à carga do primeiro treino. Você já não faz com a mesma carga. Você já pode acrescentar repetições a mais do que você fez. Então, você está empurrando mais peso. Pode ter 2 quilos ali no supino cada lado. Só que se você empurrou 10 vezes, você empurrou um número X de carga total, porque tem o peso da barra e mais o peso. Se você na outra semana progrediu, fez 15 repetições, você já fez mais do que você fez na sessão anterior. Então, essas são as progressões que eu costumo trabalhar com os meus pacientes. Aí, o que eu via, criar essa rotina na vida deles, esse vínculo, sem que eles se frustrassem. Eu não conseguia 6 vezes. Então, vamos 2. Aí eu via que, cara, se eu não trabalhar o alongamento, aquele agachamento ou supino, por ter às vezes um encurtamento no peso, sai ruim. Aí eu incluía o alongamento. Aí fica até mais gostoso para ele.
Porque ele vai sem obrigação, talvez estar num dia mais cansado, de ter que ir lá puxar ferro. E na academia é difícil. Se a gente for para uma academia de rede ou uma academia de bairro que é mais hostil, assim, de marombeiro, é difícil a pessoa gostar, porque ela nunca foi. Vocês já devem ter ouvido falar, vou começar a caminhada primeiro, depois que eu emagrecer eu entro na academia. Isso aí eu ouço todo dia. Eu posso... Vou começar a atividade, vou fazer uma caminhada. Teve uma época que eu era o que chamam de marombadinho, assim. Eu era... Cara, eu adorava ir pra academia. Quando eu engordei e eu já conhecia a turma da academia, eu fiquei com muita vergonha de voltar, porque eu tinha medo que aquelas pessoas olhassem pra mim e vissem escrito na minha testa fracasso. Então, eu tinha muita vergonha de voltar. E quer saber? Uma coisa eu posso te falar. As pessoas não estão nem aí pra você, porque cada um tá fazendo o seu treino. Né? Muita gente vai de fone de ouvido e as pessoas não importam se tem um gordinho do lado, se tem um magrinho do lado. As pessoas estão fazendo o seu treino. Né? Mas tem gente que parece que não gosta. Eu não sei, e não tem contato. Não tem um amigo. Eu acho que, de repente, as pessoas que estão lá dentro vão valorizar muito mais esse gordinho que tá lá treinando do que o gordinho que tá andando pra rua, comendo lá no meio da rua à toa. Então, assim, eu acho que vão olhar e falar assim, poxa vida, que legal. Mudou muito a cabeça das pessoas, assim, isso eu percebo, esse negócio do comportamento e tal. Eu acho que hoje a tendência é mais de apoio pro cara que tá tentando mudar uma consciência, assim, né? Então, eu acho que quando ele vai num ambiente desse, hoje em dia, eu acho que as pessoas vão mais para apoiar do que para criticar. Acho que ninguém vai ficar olhando lá e criticando, falando, olha o estado que ele deixou chegar. Agora tá aí se matando. Não é isso, não. Eu acho que é muito pelo contrário. As pessoas estão, hoje em dia, a tendência é mais falar, pô, que legal, é incentivo mesmo, né? Ô, Donaldo, eu percebo que tem gente que fala assim, mas eu não gosto de academia porque eu não consigo conversar com ninguém, não socializo, não sei o que, vou fazer como é que chama? Quando dança, vou fazer aula de não sei das quantas, elas ficam procurando meio que subterfúgios, assim, não para academia. Existe alguma coisa que comprove isso? Tem um estudo que um pesquisador agora fez recentemente, até eu vi por intermédio de um amigo meu, pelo Jamil. Foi assim, ele visitou 10 academias e ele queria ter a experiência que essas pessoas tiveram em cada academia. Então ele vê que muitas vezes na recepção já começa um mau atendimento. E aí as academias, elas são espaços ainda que não são adaptadas para essas pessoas e para pessoas que têm acessibilidade, como o PCD, ainda não é uma realidade das academias do Brasil. O espaço de máquina ficou mais poluído, né? Então, muita máquina. As luzes e o ambiente escuro são tudo de propósito para te expulsar, para que você faça o seu treino em 40, 50 minutos e vá embora. Então, a luz está muito associada a isso também. Um ambiente sem janelas. Então, as redes já fazem para que você treine, faça o seu e vá embora. É diferente do ambiente aconchegante. Então, tem sim. E outra coisa que a gente percebe, até que eu comentei com você fora, é a diferença de onde você cria o senso de que eu sou mais de um cross, de um estúdio pequenininho, onde você chega, tem o café, tem um bolinho, igual a experiência que eu tenho de academia. Eu trabalho numa academia que ela fica mais, como se fosse elitizada, mas são as mesmas pessoas. Então, sempre tem aquela senhora que chega, traz um bolo, tem o café ali. A outra academia que eu tenho experiência, o meu amigo montou uma academia e ele fez o oposto. Então, ele criou luz quente, mais aconchegante, um ambiente espaçoso, bonito. Então, as pessoas vão lá 2 vezes no dia. E ele quer isso. Ele quer que a academia dele seja uma parte do dia da pessoa. Então, aí a adesão é maior. Mas, realmente, as academias elas não estão ali para que você fique ali. Elas querem que você venha, paga a tua mensalidade recorrente. Tira o curto e vai embora. Vai embora. Então, isso aí... Tudo influencia, né? Tudo influencia, mas aí aí tem outra coisa, não é só academia, né? Ele pode ter benefício com outro tipo de atividade física. Eu falo, pega a bicicleta, vai lá ali na beira da represa, lá tem tanta assessoria, tem tantas pessoas andando de bicicleta, você vai juntar com algum familiar e vai... Assim, claro que você precisa de uma orientação, também não é subir na bicicleta e andar 50 quilômetros, e às vezes nem chega nisso, mas ele precisa buscar um caminho que vai trazer satisfação pessoal, né?
Você recomenda que as pessoas comecem, de repente, quem tem essa aversão à academia, comecem, de repente, procurando um tipo de treinamento em turma, onde elas são muito motivadas, né? Sabe por que eu falo isso? Eu sempre tive uma ideia errada de CrossFit. Primeiro que eu achava que lesionava muito. E, de fato, se você faz errado, lesiona muito. E eu achava que era lugar de gente muito forte. E aí eu fui para conhecer e vi que tinha uma senhora na minha turma que é Dona Rosa, Rosinha, como eu chamo, um beijo, 61 anos. Uma pessoa fantástica. Tem o gordinho, tem todos os tipos e as pessoas... E todo mundo abraça, sabe, essas pessoas. E todo mundo... Por exemplo, eu cheguei falando, começando... A visão hoje em dia eu acho que é mais de incentivar, não Mário, de criticar. O pessoal, a Dona Rosa, por exemplo, que é uma pessoa fantástica, fazendo agachamento com peso... E eu com uma barra de PVC, até aprender o movimento certo. Porque a coach lá, ela não deixa... Enquanto você não aprende o movimento, ela não deixa você pegar peso. Porque ela fala que você vai se lesionar. E o pessoal, vamos lá, Fernando, eu não conseguia fazer um agachamento, sabe? Então, assim, todo mundo, vamos lá, e vai te incentivando, e você conhece as pessoas, aí o pessoal já te manda mensagem. Você não vai faltar amanhã eu tô te esperando, ó, vamos lá. É isso aí. Você acha que isso ajuda, contribui? Sim, até se fosse um paciente que me procurasse hoje, eu ia falar, ó, faz 2 vezes a musculação para fortalecer, mas busca uma outra atividade que você goste. Dentro do planejamento que eu monto, eu coloco isso, que seria minutos de atividade física espontânea, prazerosa para ela. Então, o cross, você já deve ter ouvido isso lá. Você faz o cross, mas você precisa da musculação para fortalecer, para não se lesionar ali. Então, a musculação hoje ela é vista como um complemento, então ela é indispensável. Só que a gente tem que fazer como que a pessoa goste também disso. Então, por exemplo, quem joga beach tênis, o pessoal agora ama beach tênis. Eu tenho meus alunos todos. Sou viciado, eu jogo. O que eu faço? Faz um trabalho específico para ajudar ele. Então, quando eu conscientizo a pessoa de que, você precisa fazer isso aqui para melhorar o teu resultado lá, e ela vê o benefício disso no esporte, aí ela consegue ter essa adesão. Você sabe que depois que eu parei de treinar, que foi o período da pandemia e tudo mais, para voltar eu voltei no beach tênis. Só que sem fortalecer. Olha o erro. E aí é muito legal. Porque a turma... são esportes que abraçam mesmo, né? Que aglutinam. E o beach tênis, eu queria jogar. E teve um sábado que eu comecei a jogar de manhã. A gente foi até a noite. Ainda mais tomando um chopinho ali e tal. Sabe o que eu tive? Uma lesão no menisco. E aí a gente entende a necessidade desse fortalecimento. Mas aí eu quero fazer uma pergunta. A pessoa que chega te procurando, por exemplo, querendo emagrecer, ela precisa começar uma atividade física antes da cirurgia? Claro. Isso ajuda no procedimento? Claro que ajuda. A pessoa ela chega numa condição física, até psicológica também, para a cirurgia muito melhor. Ela tem... Isso aí vai gerar um efeito cardiovascular positivo para o paciente, ele vai sair de lá respirando melhor, ele vai ter menos... Sabe o que é a telectasia? Não. A telectasia é porque, assim, o paciente ele fica entubado na hora da cirurgia, né? Então, o pulmão, ele se fecha, alguns alvéolos, que são aquelas uma bexiguinha que tem dentro do pulmão, elas têm dificuldade de abrir. Quando ele treina antes da cirurgia, ele faz a fisioterapia antes da cirurgia, ele tem uma capacidade de recuperar isso aí mais rápido. Então, o pulmão dele, ele melhora a capacidade ventilatória, ele vai melhorar a troca de oxigênio, ele vai melhorar a cicatrização, ele vai melhorar a recuperação. Então, assim, tudo que a gente pede para fazer não é à toa, né? Mas o que eu queria te perguntar é o seguinte, todo mundo chega e fala assim, eu não tenho tempo e eu tenho dificuldade para começar uma atividade física. Como que eu vou arrumar na minha agenda um tempo? Existe um tempo mínimo de atividade física que a gente tem que fazer? Por exemplo, é possível eu fazer um treino de meia hora e ele ser suficiente? Sim. Tem até uma estratégia que chama exercícios snarks, como se fosse lanches mesmo, né? Exercícios curtos, de 10 minutos. Então, você vai ali, faz de 5 a 10 minutos num agachamento, uma flexão. Isso para quem não tem equipamentos. Então, para você já faz em casa mesmo. Isso. Só que aí você coloca, pode ser dividido durante o dia. Faz 10 minutos de manhã, 10 minutos na hora do almoço, 10 minutos à tarde. É uma estratégia que a galera tá fazendo no meio corporativo. Que eles vêem que as pessoas não estão rendendo
mais quanto elas rendiam antes por conta do padrão e comportamento sedentário. Então, às vezes, o que está acontecendo muito é, eu já sou ativo, mas eu fico muito tempo sentado, um comportamento sedentário. Então, o legal seria, vou colocar uma musculação de manhã ali, 30, 40 minutos, e um aeróbico à tarde, para quebrar esse padrão. Ou, tô aqui no meio, aqui tô gravando podcast, terminou, saio, dou uma caminhada, voltaria aqui de novo. De quantos minutos? minutos? De 25 a 30 minutos já é uma sessão de treino ok, para começar. Mas olha para você ver como as coisas vão se complementando e quando a informação ela é correta, ela só se agrupa. A doutora Márcia, que participou 2 episódios atrás, e vale a pena você ver que é uma cirurgião vascular, ela falou disso. Ela falou que, inclusive, ela mudou o comportamento dela. Hoje, ela levanta da cadeira para receber o paciente, porque ela sabe que o fato dela levantar da cadeira para abrir a porta para o paciente já muda o padrão dela de ficar sentada o tempo todo. Então, são pequenos hábitos, como você disse, que vão mudando, né? E, gente, eu tenho um dado aqui super legal que fala de cirurgia bariátrica e um estudo publicado pela revista Obesity do ano passado. Ele acompanhou 100 pacientes que fizeram bariátrica por 1 ano. Aqueles que passavam, olha só, mais de 8 horas por dia sentados, o paciente operou, bonitinho, tá lá emagrecendo, mas ele fica 8 horas por dia sentadinho, sem fazer nada. Esses pacientes apresentaram um risco 30% maior de ganho de peso, mesmo com a dieta e com alguns exercícios. Então, esse é o que a gente fala, né? Vai de elevador, pega um lance de escada, né? Desce... Para o carro um pouquinho mais longe, aí você vai. São pequenas mudanças que a gente precisa fazer, né? Aí nessas agora, 8 horas. Algo que é um divisor de águas. Se a gente deixasse de lado o emagrecimento e focasse na aptidão física, que é o viés do livro, a gente teria o resultado de emagrecer sem ficar focado só na balança. Nossa, eu preciso emagrecer, eu preciso emagrecer, eu preciso emagrecer. Se o doutor falasse assim, peraí, quanto tá a tua frequência cardíaca agora em repouso? Aí, com 130 quilos. Tá, beleza. Daqui 2 meses, você vai olhar assim, esteticamente ele não emagreceu nada, mas ele tá treinando. Vamos aferir a pressão e vamos ver quanto que tá agora. Tua pressão arterial e tua frequência cardíaca em repouso. Mudou. É isso que a gente tem que causar. É quebrar o paradigma de só, igual as pessoas têm tanto medo. Nossa, e se eu não emagrecer, o que vão falar de mim? Não. É primeiro me condicionar. Então, se a minha área, a educação física, a medicina, começar a olhar mais para a aptidão física, o emagrecimento vai ser uma consequência. É isso aí. É porque todo mundo quer um resultado rápido. Então, o que a tendência é? Se matar de fazer exercício, né? E às vezes, na maioria das vezes faz errado, né? Sem acompanhamento e que não gosta. Então ele não cria aquela conexão com a atividade física e comer essas dietas malucas, meu. Então, assim, tá tudo errado. Isso aí é a receita do fracasso. Acho que o cara, ele tem que... eu quero mudar meu estilo de vida. Então, faz certo. Põe rotina. Eu vou acordar dia tal, vou fazer minha atividade física, depois eu vou trabalhar. Isso aí funciona bem pra mim, por exemplo. Eu gosto de treinar cedo. Porque eu sei que à noite eu não vou. Eu também não vou. Tô cansado, eu não vou. O máximo que eu faço à noite é jogar um beach tênis. Eu chego à noite e eu tô arrebentado. Isso aí é legal, cara. Porque você já dá uma esfriada na cabeça, dá uma limpada na mente e pronto. Eu vou pra dar risada, Mário. Eu vou mais pra cabeça do que... Agora quando eu acordo cedo, eu já sei que a minha primeira obrigação eu já cumpri. E eu chego muito melhor pra trabalhar. Chego mais animado, eu chego com bem-estar, assim. Então isso vale. Aí eu falo, mas eu tenho que levar as crianças na escola, você tem que dar um jeito de adaptar a tua rotina, né? Que dica que você daria para a pessoa, assim, para conseguir arrumar esse tempo que falta aí para... Eu ia falar, um dos segredos, eu acho que para emagrecer tá aí. E a gente até falou isso. Se eu não mudar o padrão da casa, que é a obesidade fator ambiente, eu não consigo ter sucesso. Então, eu acho que todo mundo da família ali tem que fazer um esforço para que essa pessoa que está obesa consiga ter sucesso. Então, assim... Eu sei que é muito difícil tirar o pão da vida das pessoas. Então, para que tirar o pão? Não precisa. Porque vamos supor, se a gente morasse junto, vocês dois estão comendo pão e eu agora tenho que emagrecer, não posso comer. Aí eu vou lá, farinha de linhaça e uma fruta, que eu não gosto de comer fruta. Vocês dois estão comendo pão na minha frente. Fica mais difícil. Agora, se achar uma estratégia onde todo mundo vai comer o pão, mas ao invés de passar a manteiga ou maionese, comer o pão com ovos, na hora de preparar, a mãe faz para todo mundo, coloca ali, o lanche do filho vai ser isso, do marido tá aqui, o meu vai ser isso. Fica mais fácil.
Então, eu acredito que se a família se movimentar... é a mãe que leva na escola e o pai leva 2 vezes. Não, agora você busca, porque eu vou levar e você vai na academia de manhã para que eu possa ir na academia na hora do almoço, que é quando eu vou buscar. Eu acho que tem que ter esse apoio da família para que tenha mesmo. Agora tem um porém. A gente nunca tem tempo. Aí o dia que o teu cardiologista falar assim, ou você faz ou você morre. Gente, aconteceu isso com um amigo e o médico, ele foi até engraçado olhando, porque ele é engraçado. Ele não é arrogante, não foi de uma maneira pejorativa. Ele olhou para esse meu amigo e falou assim, se você quiser continuar se limpando, ou seja, né, depois das necessidades, até depois dos 50 anos, comece a se movimentar agora, porque senão, meu amigo, não vai dar certo. Falou isso de uma maneira muito leve, não foi nada jogando na cara, não foi nada... E você sabe que meu amigo falou, cara, é verdade, faz todo sentido. Você quer ser uma pessoa independente ou dependente lá na frente? Porque a gente tem que trabalhar a longo prazo. Né? A gente vai envelhecer, isso aí não tem jeito. Agora, você tem formas de envelhecer. Você pode se envelhecer bem, você pode envelhecer doente. Eu costumo falar assim, agora eu tô com essa coisa na cabeça. A gente fala, quando tá doente, fala assim, eu ouço isso aí. Nossa, eu daria qualquer coisa para não estar doente. Então, assim, se você daria qualquer coisa... Imagina você daqui a uns anos falando isso. Então, se você daria qualquer coisa para não estar doente... Então, assim, começa a fazer isso agora. Porque lá na frente você vai evitar ficar doente. É um investimento. É um investimento a longo prazo. Em saúde. Você sabe que eu tô vendo aqui... Gente, jornalista adora um estudo. E teve um de 2022 que... ele revisou 45 estudos sobre atividade física regular e bariátrica. Então, ele pegou foi um compiladão mesmo. Pegou um monte de estudo e fez esse compilado. E ele mostrou que a atividade física regular após a bariátrica reduz o risco de doenças cardíacas em 40%. Por que só fazer a bariátrica? E aí você não come certo, não pratica atividade física, mas você troca a comida por chocolate, né? A atividade física por TV, enfim. O resultado não vai ser legal. E aí, diabetes tipo 2 reduziu em 50% e algum tipo de câncer, gente, em 20%. Algum tipo de atividade física só da pessoa se movimentar, né? Imagina fazendo a atividade, como é que é? O exercício físico mesmo, né? Agora eu tenho uma dúvida. Eu sei que o nosso tempo já está ficando um pouco curto. E aí, sobre musculação. Uma vez me falaram assim, quanto mais músculo você tem, mais caloria o seu corpo consome. É verdade? Verdade. É verdade. Mas... Explica pra gente. Quanto maior a massa muscular, maior a taxa metabólica basal. Tá ligado assim? O que é taxa metabólica basal? É o gasto de energia diário que a gente tem. Então, o gasto de calorias relacionado ao volume de massa muscular. Então, por exemplo, você acorda gastando 1.500 calorias. É o gasto que o teu corpo tem para te manter. Só isso. Quando eu vou lá e treino, eu aumento esse gasto. Então, quando eu vou adicionando massa muscular, esse gasto passa a ser maior. E aí, assim, às vezes o paciente, ele vai poder, quando ele treina, ele vai poder comer mais. Você entendeu? Porque ele vai gastar mais. Gente, então, peraí. Antes da gente começar esse episódio, eu tava comendo uma barrinha, porque eu tento me policiar para comer. O meu estômago é pequenininho, então... eu comi uma barrona desse tamanho. Eu comi uma barra de proteína e ele falou assim, tem que revisar a sua cirurgia, porque tá comendo muito. Mas é porque eu tô treinando, tá vendo? É isso aí, mas você tá treinando, você mudou o teu estilo de vida, meu. Então, assim, as pessoas têm que entender que a obesidade ela não vai ser curada com a cirurgia. Não é isso. Por isso que a gente traz tanta gente diferente aqui, para a gente tentar realmente mostrar que é uma doença multifatorial. É um problema que não se resolve com uma coisa só. Então, a gente tem que investir mesmo, assim, em treino, em alimentação. É impressionante, rapaz. O paciente volta lá com 1 ano, 2, 3, 4, 10 anos de cirurgia. Eu sei se ele treina ou se ele não treina, só de olhar os exames. Aquele que treina, a taxa de vitamina dele, normalmente ele está num padrão normal, ele não tem anemia, não tem problema. Raramente a gente faz uma reposição endovenosa num paciente que treina e come direito. Difícil.
Aquele que não treina, você vê que o exame está tudo alterado. Aí você fala, você não está treinando, né? Fala, não tô. Aí vem as desculpinhas tudo de novo. Aí vem os fantasminhas da bariátrica. Bariátrica faz cair o dente, faz cair o cabelo, bariátrica fica com cara de doente, te dá anemia. Gente, eu te falei de uma conhecida minha que ela ficou tão bem após a bariátrica que ela simplesmente nunca tomou uma sequer cápsula de vitamina. Uma anemia profunda, né? Isso. Então, assim, mas ela não treina. Não treina. Não treina, não come. Escreva embaixo. Não toma uma vitamina. Então, assim, a gente tem... Gente, por que a gente vai em tantos profissionais quando a gente decide, né, mudar de vida? E tem que ser uma mudança de vida mesmo, né, gente? Porque o Dr. João, que esteve aqui, tá ali no nosso catálogo. A gente até colocou o apelido nele aqui de Superajão. Superajão. E você sabe que ele despertou uma coisa em mim que foi muito legal. Ele falou assim, não adianta você fazer dieta se aquilo for pesado para você, porque você não vai aguentar por muito tempo. E eu voltei para minha nutricionista depois e falei assim, vamos montar alguma coisa que eu possa levar para a vida? Tem que ser uma coisa que se adapta à sua rotina. Eu não gosto de tomar água. A gente montou a estratégia de eu tomar tereré no final do dia. Então, porque é só, né? Enfim, não tem... Eu vou tomando tereré e isso me faz tomar tantos litros. Isso te ajuda, mas você deveria distribuir mais ao longo do dia também. Não só... Eu tô falando assim, que eu crio estratégia. Então, hoje eu pego, às vezes, um chá, que eu gosto de chá de planta mesmo, do natural, e eu coloco numa garrafa de 2 litros. Um chazinho de camomila, alguma coisa assim. Então eu vou... Porque nas primeiras horas da manhã a água vai super bem. Depois não vai muito bem. Então eu vou criando estratégias hoje para você ir se hidratando. Pra eu me hidratando. Então a gente precisa também se conhecer e saber que... Mas peraí, por que eu não estou fazendo atividade física, né? Porque, gente, é certeza. O dia que o médico falar para você assim, ó... Ou você faz, ou você morre, você vai arrumar tempo. Né? Não tem dessa. Ô, Donaldo, deixa eu te perguntar uma coisa. Qual seria uma estratégia? Vamos pensar assim, ó. Eu sou um paciente que eu nunca fiz atividade física, eu não gosto de atividade física, eu tô obeso e eu não tenho tempo. Eu trabalho muito. Qual seria uma estratégia que você criaria para eu tentar fazer o mínimo de atividade possível? Então, eu vou lá fazer uma consulta com você e você vai tentar me ajudar. Como você faria para tentar me inserir nesse meio da atividade física? Uma parte mais técnica sobre o treino, você gostaria de saber? Tudo. Desde da tua indicação, como que seria, e como que você tentaria organizar a minha rotina para eu... Olha, hoje juro para vocês, né? Fazendo propaganda não. Eu prefiro que a pessoa treine num lugar onde ela fique mais próxima. Ou ela tem um auxílio de alguém, então vai falar, ó, procura um estúdio, uma academia menorzinha, que você vai ser acolhida. Essa seria a primeira coisa. Porque a pessoa que fica ali no TRL, que é o trânsito livre, te oriente, porque ela vai chegar com o meu treino, ela não sabe, por mais que tenha os vídeos, tenha tudo, ela não sabe regular o equipamento ainda. Então, o primeiro passo seria esse. Ela está num ambiente que ela vai ter auxílio de alguém para poder, pelo menos, aprender a regular os equipamentos na primeira semana. Primeira orientação já vai aí. Então, ela aprendeu a ler o treino ali que ela vai receber. E eu ia fazer uns 4, 5 exercícios no máximo. Aí, o que a gente tem que pensar? Quem monta, quem prescreve, eu no caso. Exercícios multiarticulares que envolvam uma cadeia maior de músculos. Então, por exemplo, uma pessoa dessa não pode fazer um bíceps isolado nesse momento. Então, eu faria exercícios como puxada, supino, agachamento, leg press, exercícios que tenham um consumo de calorias maiores, então que envolvam mais músculos. E como ela não gosta, ela está começando poucos exercícios. Então, faria ali uma média dessa de 4 a 5 exercícios, séries mais longas para ganhar tanto a resistência que eu falei geral quanto localizada. Depois um pouquinho de aeróbico. E uma sessão de treino, igual eu falei para vocês, de 30 a 40 minutos. Juro para vocês, elas vão me pedindo para aumentar isso. Porque começa assim, ela fala, nossa, mas eu treinei, foi tão rápido. Começa a ficar meio básico, né? Isso. Essas são as primeiras estratégias que eu estou usando. E falar assim, ó, eu não tenho dinheiro. Infelizmente, eu não ganho muito, eu não tenho condição de pagar uma academia. Mas eu vou lá, faço a assessoria com você e você vai lá e monta o treino. O que você faria e o que a pessoa pode fazer sem gastar dinheiro? Aí dá para fazer em casa. Então, por exemplo, só que aí fica um pouco limitado, vou ser bem sincero.
Perna, tem muita coisa que dá para fazer em casa. Perna, abdômen, tem algumas flexões, então para peito e tríceps tem ali alguns exercícios. Costas e ombro fica um pouquinho mais difícil. Por exemplo, costas é tudo que puxa, dá para você fazer com pezinho assim, garrafa, alguma coisa com areia dentro, mas fica mais limitado. Mas para começar, até a pessoa se organizar, daria para fazer de 2 a 3 Depois meses começa aí. a puxar o sofá. Isso, porque pensa, eu não consigo pedir para um obeso ficar saltando, nem correndo. Ah, vamos dar um tiro. Sim. A articulação não está preparada para isso. Mesmo até uma pessoa magrinha não está preparada para isso de início. Então, eu não faria. Igual, tem muita gente que passa aqueles educativos de corrida, burpee, para uma pessoa que nunca treinou. Eu não uso isso. Certo. Eu prefiro que ela vai se adaptando aos poucos. Mas são exercícios dentro da musculação que são chamados de base. Então, quem está começando precisa fazer supino, puxador, barra fixa. Hoje a gente tem o Graviton, né? Que você fica ali e a máquina te ajuda a fazer. Então, faria as puxadas, tudo multiarticular. Nada de exercício isolado por enquanto. Você vê que é possível, né? Tudo dá pra gente conseguir encaixar, mas assim, depende da boa vontade de cada um, né? Do empenho, de que a pessoa busca. Mas assim, se a gente falar assim, eu não gosto de academia, eu não consigo treinar, isso aí a gente acabou de ver que é facilmente adaptável. A atividade física a gente pode lançar a qualquer momento e fazer do jeito que encaixa para cada um. Eu já vi vídeo, aqueles na internet, da mãe colocando a criança aqui fazendo agachamento. Então. Assim, isso é claro para a gente usou muito isso. Sério? Muito. E ó, eu vou falar uma coisa para você. Faz mais ou menos uns 9, 10 anos que eu treino funcional. Antes eu treinava mais academia, tudo. Fazia o exercício mais isolado. E aí eu comecei a perceber, assim, comecei a ter muita dor. Até cheguei a operar o ombro, porque eu ficava muito tempo operando e a posição que eu não me ajeitava direito. Hoje em dia eu mudei tudo o meu jeito de operar. E eu comecei a fazer o funcional, por quê? Visando assim, um desgaste menor, né? Cara, é impressionante. A primeira avaliação que eu fiz, aquelas... Como é que chama aquela da régua? FMS. FMS. A primeira avaliação que eu fiz essa aí, cara... eu não tinha mobilidade nenhuma, equilíbrio nenhum. Bem ruim mesmo. Foi bem péssimo, vamos falar assim. E depois de um tempo, cara, você começa a ver que muda pequenas coisas, assim. Você abaixar e levantar um peso... Você chega em casa, você fala assim, não tô tão musculoso assim. Você não muda muito o corpo, vamos dizer assim, o formato. Só, cara, tua força é impressionante. Você começa a levantar as coisas, você usa a perna, você usa as costas, você usa o braço. Então, você aprende a fazer o movimento certo. Então, assim, o que você ganha de mobilidade é impressionante. É totalmente diferente. Então, assim, a pessoa ela tem que entender isso, que às vezes no visual não vai aparecer muito rápido. Mas na mobilidade ela vai ganhar muita coisa. Não, mas no seu visual melhorou. Gente, vocês falam que ele tem 67 anos? Um cara desse? É muito contrário, tem 20, né? Tem 20, tá acabado. Gente, infelizmente, nosso tempo tá acabando, mas... Não, claro, responder, ele vai acabar. Mas eu quero lembrar só o seguinte. Mande a sua pergunta, você que vai vendo aí, porque às vezes a gente deixa passar a conversa inteira e não lembra da pergunta. Então, vai assistindo o podcast e vai anotando o que você tem para perguntar e manda pra gente. Porque a gente faz outros episódios respondendo as perguntas das pessoas. Donaldo, desculpa. Não, que isso. A melhora que ele teve é funcional. Então, os exercícios têm que estar associados mesmo a isso. O que eu queria só ressaltar se a gente não pensar nisso, um obeso, para ele conseguir agachar, levantar sozinho é muito difícil. Difícil. Então, o agachar para ele, essas melhoras que ele está relatando aqui, é tudo funcional mesmo, como o próprio nome do treino dele já fala. Então, na hora de pensar em alguns exercícios para quem está começando a fazer isso, tem que também estar associado à rotina. Então, para um obeso, o que é muito difícil? Agachar, levantar... Amarrar o sapato. Isso. E coisa básica, né, meu? O cara tá limitado em umas coisinhas básicas. Então, assim, você dá liberdade pra pessoa, ou ela conseguir conquistar uma liberdade através da atividade física, é muito bom. E isso que você falou, da gente não colocar a meta lá em cima, é por isso que eu tenho medo de rede social, sabe? Porque as pessoas começam a colocar meta, e de repente você não consegue, você se sente um frustrado, né? Então, assim, coloca aquilo que você consegue. Conseguiu a primeira semana, um pouquinho mais na próxima, né, Donaldo? Uhum. Eu quero agradecer demais a sua participação. Nosso papo rendeu, foi muito legal. Obrigado por ter vindo. Eu que agradeço o convite de vocês.
Obrigado, meu. Isso aí, vambora. Vambora treinar. Vambora treinar. Gente, vocês perceberam que todos os profissionais que passam aqui, não é, doutor? Absolutamente todos falam sobre atividade física, mudança de vida, mudança de estilo. Não dá para conquistar aquele resultado que você quer tendo exatamente a mesma vida de antigamente. Exatamente. Falou tudo. Impossível. Um beijo, fiquem com Deus e antes disso, curta, compartilhe, senão você não vai conseguir emagrecer. Tô brincando. Tchau, tchau, tchau.